E o assunto de hoje é sobre os sentimentos ruins, que a gente já ouviu muito na infância, que isso era ruim pra gente, que só nos prejudicava, que não é legal fazer isso, que a gente precisa ter vergonha de fazer aquilo, que é preciso ter medo disso, medo daquilo. Enfim, a gente ouviu várias coisas, mas não é bem assim. E eu vim aqui te ajudar. Porque eu também fui essa pessoa que foi muito prejudicada com as coisas que eu ouvi dos meus pais, dos meus familiares na infância. Então vamos lá. Existe um pesquisador chamado David Hawkins, que ele é cientista, médico, psiquiatra, que ele fez o quê? Pesquisou sobre as emoções e a sua frequência energética. Porque se tudo é energia, como a gente aprendeu em física no colégio, eu não muito, por isso que hoje em dia eu estudo física quântica. Algumas emoções, sim, são ruins, mas existem um ponto de virada, e é isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, qual é a pior emoção que você pode sentir? Vergonha. Então, quando você ouviu na infância, você tem que ter vergonha de fazer isso, não faz aquilo, e você tem vergonha hoje de fazer muitas coisas que você já sabe que vão te ajudar, porque hoje em dia nós estamos num mundo digital. Então, muita gente para crescer na carreira, para desenvolver, para vender mais seu produto, mais seu serviço, sim, precisa estar aqui fazendo vídeos. E isso antigamente não era aceitável. Óbvio que quando eu comecei a fazer vídeos, eu tinha vergonha, claro que tinha. Eu só fazia planilhas. Não sabia nem ligar o vídeo, nem ligar uma câmera, qual era o microfone, não sabia de nada disso. Mas a gente aprende. Assim como eu aprendi a andar, a falar, comer sozinha, um dia eu tive que aprender a fazer vídeos. O pior ponto, a pior coisa que você pode sentir, que está lá na frequência mais baixa, e eu sugiro que você procure essa tabela das emoções no Google, escala das emoções de David Hawkins, procura o que você vai ver, tá lá embaixo. Outra emoção muito ruim, pior que a raiva, é a tristeza, porque a tristeza você fica lá, apático, sem fazer nada. A raiva é a tristeza ativa. Então, quando você sente raiva de algo, canaliza para fazer algo bom, se mexe, por exemplo, o Michael Jordan, o Kobe Bryant, o Fernando Scherer, o que eles faziam? Quando eles perdiam algo, não estava legal, não estava satisfeito, eles canalizavam a raiva deles para jogar mais, para treinar mais, para fazer o que eles talvez não tinham feito da maneira correta. Então, eles usavam isso para o bem deles, né? E, claro, foram grandes atletas. Então, como você está usando a sua raiva? Você está querendo prejudicar alguém? Claro que isso não vai ser bom para você, mas se você está usando para sair da zona de conforto, para se mexer, para fazer um curso, para procurar algum tipo de terapia, para fazer qualquer coisa que seja para você atingir os seus objetivos, fazer bem, é ótimo, tá? É melhor sentir raiva do que tristeza. O medo é bom? Depende. Você não vai sair, por exemplo, à noite sozinha num lugar escuro em São Paulo, por exemplo, que é onde eu moro. O medo é bom, né? Nesse caso, o medo é bom. Agora, medo de agir, medo do que os outros vão pensar, medo do julgamento, do novo. Não, não é bom. Então você precisa aprender a lidar com esse medo. Então tá vendo que nem sempre essas emoções são boas ou ruins? Então cuidado com como você está classificando. Porque eu, por exemplo, quando eu era criança, eu ouvi muito, não sei quem vai ter inveja de você. Não conta que vai viajar, não conta que você comprou isso, não conta que você comprou a maquiagem depois quando eu era mais velha de tal marca, não conta que as pessoas sentem inveja de você e sua vida vai desandar. Claro que quando eu acreditava nisso, a minha vida era péssima. Não tem como não ser péssima. Porque entrava o medo de que algo ruim acontecesse. E claro que acontecia, porque eu estava criando aquilo na minha vida. Hoje em dia, eu sei o quê? Que a inveja faz mal para quem sente. Como eu não estou nem aí se alguém sente inveja de mim, vai fazer muito mal para quem sente. Sim, porque uma pessoa que está só invejando o outro e não está fazendo nada para melhorar, para crescer, para atingir os seus objetivos. Ela só sente inveja. Claro que isso vai fazer ruim. Para quem é o invejado, faz ruim. Faz mal, quer dizer? Não, não faz mal. Só se você acredita nisso. Vamos voltar na raiva. Sobre a raiva. Se você sente e não faz nada como eu falei, vai te fazer mal.
Se você sente raiva de alguém e quer prejudicar a pessoa, vai fazer mal para as duas pessoas. Agora, se você sente raiva de alguém e a pessoa não tá nem aí para sua raiva, como eu, que não estou nem aí para raiva ou inveja de ninguém, isso vai fazer mal para você, se você não utilizá-la para algo melhor. Então, comece a entender as suas emoções, porque se você quer conquistar alguma coisa na vida, é o primeiro passo é entender essas emoções e como usá-las para o lugar correto. Porque as emoções são os nossos GPS. Então não adianta você ficar fazendo, por exemplo, Ho'oponopono durante 1 hora e o resto do dia ficar com raiva, com medo, com vergonha, inseguro, com tudo isso. Que não é a ferramenta que não funciona, é você que está fazendo errado. Quando alguém me pergunta, Paula, a constelação funciona? Funciona, mas você tem que agir de acordo com as coisas que você viu e não ficar o dia inteiro se prejudicando, ter ações durante o dia inteiro que vão te prejudicar, porque não tem milagre. É preciso você se conscientizar das suas emoções, dos seus pensamentos para conseguir alguma coisa na vida. Seja amor, seja saúde, seja dinheiro, seja um trabalho melhor, uma viagem, qualquer coisa. É preciso você saber sair daquela emoção que você sabe já que está te prejudicando, que eu estou te falando aqui, e ir para uma emoção pelo menos neutra, para melhorar isso. Qual é o ponto de virada? Se a vergonha é a pior emoção, você ter coragem de fazer algo é o ponto de virada para você começar a ter alguma coisa. Mas eu não estou falando coragem de enfrentar um leão, mas coragem de assumir que você tem total responsabilidade por tudo que aconteceu na sua vida até hoje. Total responsabilidade por você estar agora nessa situação. Então, é preciso você ter coragem de olhar para você, de falar com você, de olhar para dentro. E que às vezes, quando eu também leio tarô, eu falo para a pessoa: você precisa olhar para você, se ouvir, se escutar e parar de ouvir os outros. E as pessoas não querem se ouvir. O que elas querem? Simplesmente que o outro fale o que elas precisam fazer. E se não estiver de acordo com o que elas acreditam, o que vai acontecer? A pessoa que não presta. Não é elas que não agiram, é a pessoa que não presta. Então não adianta você ir no facilitador de constelação familiar, no numerólogo, no astrólogo, no terapeuta, no psiquiatra, e continuar tendo as mesmas atitudes. E pior, culpando a pessoa, o profissional, da sua situação. Por isso que eu estou falando, é preciso ter coragem para assumir a total responsabilidade sobre a sua vida e começar a enfrentar os seus medos. Olhar, isso aí, medo me faz bem? Sim, sair de madrugada na rua sozinha a pé não é um medo, né? É um medo normal. E principalmente quem mora em grandes cidades. Não dá para fazer isso. É um medo que vai te proteger? Vai. Mas ter medo, por exemplo, de fazer algo que, pensando, nossa, o que as pessoas vão pensar de mim se eu fizer isso? O que as pessoas vão pensar de mim se eu criar um canal no YouTube, se eu tiver uma conta numa outra rede social, o que as pessoas vão pensar de mim? Não, né, gente? Sim, não vai ser possível. Então, minha dica de hoje é: olha essa escala de David Hawkins das emoções, dá uma olhada ali para você ver o que você está fazendo com a sua vida. Se você tem essas emoções, procure ajuda, porque é muito difícil sozinho para você entender de onde vêm essas emoções, sempre da infância, se afastar, assim, quem fica falando, ah, tem inveja de você. Nossa, quando minha mãe começa a falar isso, eu já mudo de assunto, saio, porque ela continua falando isso. Ela não mudou, ela não consegue, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, procure ajuda para você entender as suas emoções e para de ter medo do que os outros vão falar, de dar um passo. Procure ajuda para você dar estes passos. Não esqueça. Coragem para olhar para dentro. Coragem para se ouvir. Coragem para se entender. E se você gostou desse vídeo e quer mais dicas como essa, se inscreva aqui no canal.